A ideia foi justamente criar um recorte para trazer a história do cinema brasileiro, assim como seus movimentos, suas linguagens, a partir dessa temática do sertão. A ideia de sertão é muito maior, muito mais ampla do que o cangaço, vai para além do cangaço. A gente vai abordar o cangaço também, mas a gente vai abordar outros sertões. Eu vou começar conceituando o que é o sertão, né? O sertão é uma palavra que os portugueses trouxeram, que já utilizava na África, que eles já utilizavam na África lusófona também, e que vem da ideia de deserto, de um vasto deserto, uma corruptela de desertão. Então, um lugar longe das grandes cidades, longe do mar, e justamente a ideia é essa, abordar esse cinema para além do eixo Rio-São Paulo, para além do eixo das grandes empresas produtoras, e que tragam essa temática do sertão. Então, a gente vai começar com o Luiz Thomas Reis. Luiz Thomas Reis, ele vai fazer ainda nessa época mais independente do cinema, ele vai fazer um filme em 1915 sobre o sertão do Mato Grosso. A gente vai trazer também o Silvino Santos, que no começo do século XX ele faz filmes na Amazônia. A gente vai trazer também o Benjamin Abraão, abordar o Benjamin Abraão, que um mascate, ele era um mascate libanês que trabalhou com o Padre Cícero, virou secretário do Padre Cícero, conheceu o Lampião e viveu durante um tempo com o Lampião e fez um filme sobre o Lampião no final dos anos 30. Esse filme foi confiscado pelo governo do Getúlio Vargas por ver o Lampião como um antagonista do regime. Depois disso a gente vai ter também os grandes estúdios, como a Vera Cruz. Eu vou abordar o Cangaceiro, do Lima Barreto, que eu falei para vocês um pouco no áudio anterior. Falar sobre esse movimento chamado Nordestern, né, que o Cangaceiro abre. A gente vai ter o Carlos Coimbra fazendo diversos filmes. Ele fez exatamente 4 filmes sobre o cangaço, trazendo toda essa linguagem do western americano. Vou falar sobre o cinema novo, a partir da trilogia do Sertão, que é o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, Os Fuzis, do Rui Guerra, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né? 63, o Vidas Secas, 64, Deus e o Diabo e Os Fuzis. Vou falar também sobre documentários, sobre a Caravana Farcas, que foi um movimento de documentário, né? Um movimento documentarista que vai fazer diversos filmes, vai produzir diversos curtas-metragens no sertão. Vou falar também sobre a linguagem do documentário. A partir desse documentário televisivo, a gente tem filmes feitos em película para o Globo Repórter, nos anos 70, dirigidos pelo Coutinho. Vou trazer o Coutinho, que tem filmes marcantes, né? Ele tem um filme de ficção chamado Faustão, que ele faz uma adaptação de Shakespeare no cangaço. Depois ele vai fazer um documentário nos anos 80 chamado Cabra Marcado para Morrer, e depois, na segunda fase da trajetória dele, ele faz O Fim e o Princípio. Ainda no campo do documentário, a gente tem Seca, da Maria Augusta Ramos, que é um documentário observacional. A gente vai falar sobre o cinema verdade, a diferença do cinema verdade e do cinema direto. Vou falar também sobre filmes experimentais, sobre alguns conceitos criados por cineastas, como o antidocumentário provisoriamente, e trazer alguns filmes também, como Congo, Caramujo Flor, Sertão Acrílico, Azul Piscina. Vou falar também sobre o cinema da retomada, com o Baile Perfumado, que é esse cinema que surge aí depois do fechamento da Embrafilmes, depois
desse período, dessa estiagem que a gente tem aí na produção de filmes. A gente vai ter Baile Perfumado, do Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, sobre a história do Benjamin Abraão e do Lampião. A gente vai ter o cinema brasileiro contemporâneo sendo contemplado também, com Azog Nazaré, Jerimunho, enfim. Vai ser uma viagem pela história do cinema com esse recorte, olhando para essas produções que trazem o sertão. Vou falar também sobre a adaptação literária, os filmes baseado nas obras do Guimarães Rosa. A gente tem Mutum, da Sandra Kogut, um filme maravilhoso. Enfim, vai ser uma grande viagem pelo sertão, onde a gente vai poder conhecer sobre história do cinema, sobre movimento cinematográfico, sobre linguagem do cinema, a partir desse recorte do cinema brasileiro especificamente. Então vai ser muito bacana. E a gente vai contar com convidados também. A gente já tem confirmado o Samuel Paiva, que escreveu um artigo chamado Matas Distantes, Costumes Exóticos e Seres Remotos, sobre o Silvino Santos e o Luiz Thomas Reis, que são esses cineastas do começo do século XX. E também tem uma pesquisa muito bacana sobre road movies brasileiros. Ele vai estar presente também, conversando com a gente, trazendo aí um pouco sobre as pesquisas que ele realiza. E é isso. Acho que vai ser uma viagem bem bacana aí. E a gente termina, claro, num filme que fez uma carreira internacional maravilhosa, que teve muita visibilidade em 2019, que é Bacurau.